Você que está na Jovem Pan, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, temos aqui um conterrâneo, eu fiquei impressionado. Muito jovem o nosso convidado. Jovem, um leão. É o segundo vereador mais bem votado de Belo Horizonte. Ele foi eleito pelo PRTB, representante do conservadorismo na Câmara de Vereadores, e promete combater as pautas progressistas, vejam vocês. No YouTube, ele é Nicolas Ferreira. Nicolas com K. Nicolas Ferreira, e o Instagram dele é Nicolas com K Ferreira. Fala, Nicolas. Grande Nick. Essa coisa com K não tá muito legal, né? Tem que tirar o K. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Claro. Você é da Jovem Guarda. Você é dessa nova turma que apareceu na última eleição. Você era o quê? Você estava no YouTube, você dava os seus... TikTok. Os seus tacos, você dava... Fazia vídeo. Por exemplo, o Caio Coppola. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo conhece aqui em São Paulo. Verdade, Emílio, verdade. O Coppola. O Coppola também veio de YouTube. Na internet. É isso aí, né? Sim, eu entrei na universidade, na PUC, né, fiz Direito, me formei lá. Já entrei sabendo como era a doutrinação, era um ambiente muito hostil, né, ao conservador e principalmente ao cristão. Nisso eu ingressei no movimento Direita Minas, que foi fundado pelo então deputado federal, agora Cabo Júnior Amaral, e o Bruno Engler, duas pessoas por excelência, fazendo um ótimo trabalho lá em Minas. E fundaram o Direita Minas, que é o maior movimento conservador hoje de Minas Gerais. Então eu entrei, comecei a fazer vídeos, fiz, mais recente, A Hipocrisia da Globo, foi um vídeo que deu um estouro muito grande, que é o local onde eu nasci, que foi a favela da Cabana do Pai Tomás. E depois fiz um dossiê da Foca do YouTube, um vídeo de 38 minutos, mostrando bastante sobre essas coisas, então foi assim que eu fui prosseguindo. Entendi. E aí você foi candidato nessa... É a sua primeira eleição. Primeira eleição que você está lá. E você se decepcionou ou não? Normalmente, na primeira, até aprender, o cara fica meio perdido, né? Você diz decepcionou com o ambiente da... Com o ambiente, com o que você pode fazer, um vereador, né? Porque às vezes... Pois acaba que fica um pouco engessado porque minhas pautas são mais nacionais. Então, minhas pautas têm a ver, por exemplo, pelo de gênero, aborto, armamento, a própria liberdade de expressão. Mas, como vereador, dá pra gente fazer algumas coisas. Eu senti que o sistema está muito focado em suprimir quem pensa ao contrário. Eu fiz uma campanha sem um centavo de dinheiro público, fiz vaquinha na internet. Tipo, meu pai era coordenador da minha campanha e me ajudou bastante, minha família, amigos, e consegui ficar o segundo vereador mais votado da história. Entendi. Você foi meio um fenômeno, foi meio um fenômeno. Tivemos muitos assim, né? Sim. Tivemos muitos Kataguiri, Caio Coppola. Deixa eu fazer uma pergunta para você, já que você se coloca como conservador e tal. Porque normalmente o cara que é mais jovem, ele tem ideia progressista e tal. Porque o progressismo ele resolve tudo, mas ao mesmo tempo... Mais festivo. Festivo, tudo Festinha. é fácil, tudo é para resolver e tal. E você é um cara que tem esse pensamento mais conservador. O nosso querido... Puta, eu chamo de vem bananinha. Mas é o Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro, Mas pode chamar assim ele também. teve aqui e ele falou que é muito difícil você colocar as ideias conservadoras no Brasil. Sim. Porque durante muito tempo o Brasil foi muito progressista. Então ele fala que é difícil. Mas a gente vendo aquela manifestação, a gente fala, pô, parece que tem um pessoal que tem esse pensamento que não, até então não saía às ruas e saía às ruas, está saindo às ruas agora. Você vê assim? Na verdade, Emílio, é o seguinte, eu não sei por que a esquerda reclama tanto, cara, porque elas possuem tudo. Elas possuem a produção artística, possuem a produção cultural, elas possuem Hollywood, Netflix, Globo, BBB, então toda produção cultural elas possuem. E a direita, ela nasceu agora, cara. Sabe, a gente não tem ainda uma estrutura organizacional. Então, por isso que a dificuldade, por exemplo, do próprio Bolsonaro muitas das vezes a base não se comunicaram, não conseguir fazer coisas muito coordenadas por conta disso. Então, quando você tem a própria universidade, que é a produção do futuro, e a mídia, que é a produção do presente, eles dominam tudo. Então, eu comecei a estudar, né, o conservadorismo através ali de Russell Kirk, né, tem ali o Roger Scruton, Jordan Peterson, C.S. Lewis, todos esses me dão uma base para eu lutar contra o que vocês disseram a respeito dessa juventude. Infelizmente, está muito perdida. Então, o meu âmbito não é não só com relação à política, digamos assim, pô, quem que indicou é corrupção e tudo. Lógico que são pautas extremamente importantes, mas a minha guerra realmente ela é cultural. Eu vejo que hoje as pessoas estão completamente perdidas. Cara, um país que tem o Felipe Neto como referência não é um país sério. Credo. Sabe? Sendo bem sincero. Então, assim, eu quero alterar isso, mostrar para as pessoas que, primeiro, como cristão, eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso não ser escravo das Mas minhas por que vontades. o Felipe É isso que eu Neto? ia perguntar. Você acha que é referência pra quem? Não é só pra uma bolinha? Porque é referência de quem? Cara, eu não subestimo meu inimigo. Se você for pegar as lives do Felipe Neto, por exemplo, você tem uma audiência grande, cara, sabe? E aí você pega, pô, são meninos de 14 anos de idade. Daqui 2 anos ele tá votando.
Eu vou ignorar esse cara? Por exemplo, a Marilena Chauí, eu acho ela idiota, por completo. Mas eu não posso subestimar ela, porque aquela coisa de a classe média Odeio a classe média. Eu odeio a classe média e tudo. Aquilo dali, cara, você chega ali na universidade, eles estão transformando os nossos adolescentes, os nossos jovens. Então, poxa, eu não posso subestimar esses caras. Tem um cara que é o Ben Shapiro, tem a sua pega lá nos Estados Unidos, você deve gostar dele. Mas quando você fala do que você defende, também o extremo preocupa. Aonde o extremo do conservadorismo te preocupa? Cara, eu acho que é o seguinte, você tem aqui, né, essa métrica. Se o meio tá aqui, se eu mudo esse meio e coloco ele pra cá, qualquer coisa aqui vai ficar extremo. Então peguem os meus vídeos. O que tem de polêmico nos meus vídeos? Então, por exemplo, eu acho que é errado matar a criança no ventre. Pra mim, radical é quem mata a criança no ventre, não dá a possibilidade da criança nem nascer. Radical, pra mim, é quem não tem nenhum tipo de diálogo com relação, por exemplo, à legalização das drogas. Eu acho que é algo que deve ter um diálogo, você deve problematizar. Não deve ser uma coisa, pronto. Eu não tenho soluções pra complexidade humana de forma simplista, que é o que a esquerda faz. Então, eu não sou extremo. Quando eu falo assim, poxa, a gente precisa olhar pros nossos adolescentes, porque tá um bando de gente que não sabe o sentido da vida. Eu não tô sendo extremista, cara. Quando você chega na faculdade, o preconceito se gera com quem é cristão, com quem é de direita. Eu fui extremamente humilhado dentro de sala de aula por conta disso. Falar, pô, tu é cristão, sexo depois do casamento, ou senão, pô, tu não bebe, ou senão... Careta, né? É careta, então é retrógrado. Mas aí eu vou mudando aos poucos. Falou, cara, na verdade eu sou conservador, quero conservar aquilo que é bom. Por que os caras não falam sobre família, cara? Isso, inclusive, é uma das minhas críticas com relação, por exemplo, ao MBL. Por que os caras não falam sobre família, pô? Aí chega agora, você tem aí a morte de, beleza, 1 milhão e 200 pessoas ano passado sobre coronavírus. Ano passado teve 55 milhões de crianças mortas. Aí eles chamam isso de direito e chamam a pandemia de pandemia. Pô, é um pouco uma inversão, sabe? Eu sinto isso. Nicolas, você acha que está muito mais voltado, então, para os costumes, para os valores que a gente tem do que para a economia, por exemplo? Com certeza. O trabalho dignifica o homem, ponto. É muito importante. Só que você for pegar os países, por exemplo, com mais altas taxas de suicídio, você pega ali, pô, Japão, você pega Bélgica, você vai ver que, infelizmente, os países sofrem não com relação a... Vacina é importante, mas ela não vai salvar o mundo, pô. Isso que eu preciso passar. A gente pode vacinar todo mundo, Emílio. A dificuldade das pessoas realmente vão ser problemas na alma, problemas internos. Não há nada da nossa cultura que aproxime o jovem e as pessoas ao sentido da vida, cara. Hoje a galera sabe citar... Pô, quem é referência? Talvez aí a Anitta, você pega o próprio Felipe Neto, alguns outros caras, nada contra a questão artística deles. Mas os caras não possuem nada da nossa cultura que nos aproxime do sentido de vida. Os caras não sabem quem é Viktor Frankl. Você pode pegar um cara doutorado aí, o meu professor, os caras não sabem quem é. Conheceu por minha causa. Sim, pô. Sim. Mas, mas isso aí você não acha... Você acha que é a escola mesmo que vai fazer o cara por exemplo, ler? Devia. Você não acha que isso é individual, que isso depende da curiosidade? Escolhe. Cada um... Sim. Mas tinha que apresentar os dois lados. É a liberdade. Tudo bem, ele escolhe. Só que aí a universidade, o problema não é o comunismo, é o anticomunismo. Eu não posso falar que eu sou contrário, cara. Então essa que é a grande questão. A universidade deixou de ser um campo de produção de estudantes e virou produção de ativistas. Qual que é o ranking das nossas universidades? O que de Nobel nós temos? Um grande total de 0. Então, se a gente não passar a compreender que, olha, a esquerda está em tudo, entender um pouco ali com relação a ganho cultural, com relação a o que Antônio Gramsci chama de agressão molecular, que é aos poucos, porque Antônio Gramsci fez o caderno de Castro numa prisão. Mussolini pagando de cabuloso, não, prende esse intelectual aí que não sabe merda nenhuma. E ele conseguiu revolucionar tudo nesse sentido. Hoje a esquerda está em tudo, cara. Então, mas você não acha que isso é uma questão do tempo? É o tempo que a gente... Por exemplo, a minha geração. A minha geração não conseguiu fazer nada pelo meio ambiente. Hoje em dia o meio ambiente é uma merda. A gente não conseguiu fazer isso. Tá para a nova geração. Eu acho até bacana eu acho bacana esse movimento do verde. Eu acho legal isso aí. Não acho ruim, não. Agora, cabe a vocês... Eu sei que essa geração é mais coletivista. Por exemplo, esses millennials vai ser a primeira geração mais pobre do que os pais. Por que isso aconteceu? Puta, não tenho a menor ideia. Se é coisa de comunista, se é coisa... Não tenho a menor... Não tem uma relação. Se é escola... Um pós-guerra de guardar muito dinheiro, acumular tudo. Não sei o que aconteceu no mundo, mas essa geração mais nova... Se você pegar Estados Unidos para sair do Brasil, para não ficar Bolsonaro, você pega Estados Unidos, ela é mais coletivista, ela quer a universidade de graça. Por exemplo, que nem agora nos Estados Unidos, os caras não querem mais trabalhar, eles querem a bolsinha. Nada é de graça. Eles querem a bolsinha pandemia. Ele quer a bolsinha pandemia.
Cheque Agora, no correio. isso aí é consequência da sua geração. Não sei o que vocês vão deixar lá na frente. Tá certo. A minha fez muita coisa errada. Daqui a pouco é isso, né? A Ana Paula Valadão mesmo pode ser condenada por falar que Deus criou o homem e a mulher. Essa que é a grande questão. Você pode ter, Emílio, um país incrivelmente rico. Se você não tiver uma estrutura boa, não adianta, cara. Não adianta. Essa é a minha grande crítica. Por exemplo, uns caras igual o MBL, que eu sei, os caras, têm uma boa argumentação, têm uma boa oratória. Contudo, eu acho que eles pecam na base, pecam nos princípios. O que segura uma sociedade desde que o mundo é família. Eu tô sendo processado, inclusive, lá em Belo Horizonte, por um vereador que você acha que é mulher, porque eu parabenizei no Dia das Mulheres as mulheres XX, pô. Eu tenho que parabenizar quem? As mulheres XY? O Nicolás. Mas você não acha que o Estado... Eu entendo, eu concordo com várias coisas que você falou, mas eu tenho uma visão mais liberal, não só de economia, do mundo. Pra mim, o cara estuda o que ele quer, faz o que ele quer. Quando a gente tem um princípio, seja não importa a religião X ou Y, na criação de políticas públicas, você meio que tira a liberdade dos outros. Eu acho que cada um tem liberdade para acreditar no que quiser, inclusive para não acreditar em nada. Sim. Então, quando você fala, vou fazer leis baseadas no judaísmo, no islamismo, no cristianismo, você não está, de certa forma, tirando essa liberdade das pessoas? Sim, não. Em nenhum momento eu disse, por exemplo, que a política ela é o centro do poder. Pelo contrário, ele é a camada lá embaixo. O que eu vejo que hoje acontece é que um projeto de lei, ou se não uma iniciativa da política, ela é importante. Só aquilo que muda a sua vida e traça o seu norte não é isso. Então, é por isso que eu trabalho nessas duas áreas paralelas. Eu tenho meus projetos dentro da Câmara Municipal de Belo Horizonte, eu tenho meu trabalho ativo em comunidades e tudo, mas eu também faço esse trabalho cultural, porque eu sei que hoje a nossa juventude está sendo destruída por conta do progressismo. Então, eu luto por essa liberdade, cara. O problema é que a universidade faz um teste. Chega lá e fala assim, eu sou cristão, entendeu? Eu não concordo com o pronome neutro, sabe? Pra mim existe homem e mulher. Você é massacrado. Willy-nilly. Nicolás. Entendeu? Willy-nilly? Willy-nilly. O meu projeto passou, inclusive, lá na Câmara de BH, na Comissão de Legislação e Justiça, que vai pra um remédio, né? Pra proibir esse tipo de linguagem lá em BH. Nicolás, você é um cara muito letrado, se informa, estudado e se define como conservador. E você sabe muito bem que a essência do conservadorismo se dá na seguinte forma: a preservação das conquistas da humanidade, tudo aquilo que é admirável, que sobreviveu aos testes do tempo, aliado ao ceticismo, né? Ceticismo ao poder concentrado num governante e ao ceticismo a ideia também de que nenhuma pessoa, nem nenhum grupo de pessoas é capaz de projetar uma engenharia social para resolver todos os problemas da sociedade. Então, eu queria te perguntar, você com certeza estava nas manifestações de 16, no impeachment da Dilma, e você via ali um apreço ali para a preservação do império das leis, a manutenção do Estado Democrático de Direito, com bandeiras como prisão contra a prisão, a favor da prisão após segunda instância, fim do foro privilegiado, apoio irrestrito à Lava Jato, entre outras pautas nesse sentido. Já nas últimas manifestações, você vê quase que um culto messiânico ao atual presidente, foro privilegiado só para o filho dele, privatiza só o que ele quer, e o PT, submissão do STF. Então, você acha que o conservadorismo brasileiro está numa mutação nesse momento, ou como é que você está enxergando isso? Cara, eu não vi essa messiandade, podemos dizer assim, com relação ao Bolsonaro. A grande questão é a seguinte: o Bolsonaro é uma figura carismática, onde as pessoas viram nele uma chance, uma oportunidade de mudar o sistema. Precisava de um cara meio louco, cara. Eu já estive com o Bolsonaro. Precisava de um cara assim, sim. Eu também. Qualquer calcinha apertada lá não aguentaria, né? Convenhamos. Então, ele representa algo, por exemplo, com relação contra a corrupção. Pô, como que você combate a corrupção? Não roubando, pô. Sim. Ele não rouba, ponto. Mas então, a corrupção se dá em diversas formas, né? Sim, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: nas manifestações, nós estávamos lá ao primeiro passo, era para dar a condição das pessoas terem sua liberdade plena para trabalhar. Sim. A gente viu Black Lives Matter, aí sai depois a notícia de que não tem proliferação de coronavírus em Black Lives Matter. Você tem manifestação de Antifa lá em BH e aqui na Paulista. Você tem lá na Argentina mulheres comemorando a morte de crianças no ventre, ninguém fala nada. Ônibus lotado, metrô lotado. Ou aquela DPF que você citou, né, o 672, por exemplo, ela foi feita em 15 de abril, ok? A primeira morte aqui em Brasil foi 12 de março. Aí, deram um mês e já estão falando de inoperância do governo Bolsonaro,
Que país que conseguiu lidar de forma excelente? O que eu sinto é o seguinte: há muita histeria com relação aos defeitos do governo Bolsonaro e muito timidez com relação às suas qualidades, cara. É isso que eu sinto. E eu queria falar... Eu só queria... Claro, o fato é que... Não, vai, completa aí. Não, eu queria entrar nessa questão das manifestações, né? Como é que foi as manifestações em BH e como você vê a volta do Lula para o jogo político e essas manifestações que elevam o Bolsonaro, que todo mundo falava que estava morto, dão uma levantada nele. Então, os dois polos, eles estão surgindo, aqueles que todo mundo achavam que estavam totalmente derrotados. Como é que você vê isso na política e como você enxerga isso para 2022? Diferentemente das besteiras que o Guga estava falando antes aqui, que falou que, com todo respeito, sem respeito, esse cara não desrespeita que programa, mas enfim, minha opinião. Fala assim, ó. Calma aí, ó. Capacho do Bolsonaro. Pois é. Também. Eu acho. O cara falou que só foi em São Paulo e em Brasília. O que tava... Mas a gente perguntou pra ele, a gente falou... O que tinha lá em BH? BH, Rio de Janeiro, tá de sacanagem. Então lá em BH foi gigantesco, a gente teve lá uma boa marcha. E essa galera que fala, Bolsonaro tá perdendo popularidade, irmãos, convoca aí então a manifestação pra... Deu ninguém, porra, deu ninguém. Ou qualquer outra coisa. Mas você não militante. Eu digo a chapa tênis. Eu não tenho político de estimação, não sou militante. Eu não preciso. Eu quis dizer a sapatênis que eles sempre mostram aqui. Sapatênis é um gracejo aqui do país. Não é gracejo, não. Xinga ele na grosseira agora. Ou se não o Lula. Ou se não o pessoal do MBL. Claro. Ele é do MBL. Sei lá, faz a marcha das calcinhas apertadas. Faz uma parceria com a C&A, não sei. Eleitor do... Xinga ele na cara agora. Vai lá. Deixa eu te falar. Não é só que você tem 16 anos que você pode também zoar o cara. Vem não. Não, eu me sinto com 35. Sobrancelha. Deixa eu falar uma coisa pra você, Nicolas. Eu entendi o que você falou e eu concordo em muita coisa que você falou. Sim. E eu acho que o final, esse programa aqui, eu respeito muito a audiência. Sim. Eu respeito muito o eleitor do Lula, o eleitor do Bolsonaro, o eleitor do calcinha apertada. E eu sinto que há uma campanha para derrubar o Bolsonaro de qualquer maneira. Eu acho que mesmo a mídia, ela é muito cruel com o Bolsonaro. Coveiro. É uma sacanagem o que faz com o Bolsonaro. Eu não sou bolsonarista. Eu não sou bolsonarista, eu não sou lulista, eu não tenho assim paixões políticas. É uma observação. Mas eu gosto de ter o meu programa aqui e poder trazer um cara como você, como o Marinho da Chapa Tênis, como o Guga Noblar. Porque eu acho muito legal, você é um cara de Belo Horizonte, você é um cara que tem ideias, você vai estar para frente aqui no Brasil, e você poder falar para o Brasil inteiro. Então, esse é meu intuito aqui. Sim, sim. E de estimular, de brigar, de fazer uma sacanagem, de fazer uma brincadeira, que é a linguagem que eu sei fazer. Não sou político, não tenho essa Posso fazer uma parte aqui? Mas eu acho o seguinte, eu não sei te explicar, cara. Eu não sei. Dá um abraço nele. Eu entendi. Mas eu sei. A voz democrática. Todo mundo tem direito de Eu não sei te explicar, porque eu acredito que existe muito interesse dentro da política. Existe muito oportunista. Mas é a maioria. Tem muita gente oportunista, tem muita gente que quer se aproveitar. O povo sempre toma no rabo. Eu já fui eu sou velho. Eu já tive presidente militar, eu passei por Dilma Rousseff, eu passei por Fernando Henrique, eu sou de Sorbonne, o cara sempre foi uma merda. Direta já. O Brasil sempre foi uma merda. Série D. Sempre foi ruim o Brasil. E sempre a gente acreditou. Verdade. Né? Dessa vez ia ser diferente. E o Bolsonaro, eu acho que aqueles caras, que é o que você falou, aqueles caras que estavam na rua, eu falei, porra, bicho, é uma gente diferente que tá na rua. Eu falei, porra, agora parece que vai. Mas quando você entra no sistema, quando você entra naquele jogo que tá lá, volta Renan. Isso. E aí o que acontece? Ele é canonizado. Você dá uma quando a mídia canoniza o Renan, olha, você viu que o Renan que pergunta maravilhosa, eu falo, fudeu. Não, é ridículo. Eu falo, fudeu. Não tem jeito. Não tem jeito. O Brasil não tem jeito. Na minha cabeça, não tem mesmo, não. De mais velho, eu falo, puta, ferrou. Cara, eu aprendi o seguinte, ser cristão é fazer o certo sem esperar que dê certo.
Exato. Eu acho que a nossa esperança tem que estar aí. Eu sei que o conservador, principalmente, ele é ceticista. Ele é um cara que compreende que não dá para fazer um paraíso aqui na Terra. Isso é o que a esquerda promete e só tornou um inferno aqui na Terra, né? Então eu compreendo tudo isso. Agora, eu acho que, cara, coloca uma meta inatingível pro Bolsonaro. Sendo bem sincero, eu estive com ele um dia inteiro de sábado, ele parou numa igreja lá e o pessoal orou por ele e tudo. A igreja nunca teve uma abertura tão grande igual no governo Bolsonaro. Se eu for, eu trouxe algumas coisas aqui, assim, que o governo Bolsonaro fez. Pô, o Sami consegue até falar melhor do que eu. Questão do balanço comercial, bateu aí quase 70% em abril. O cara fez uma venda, agora que é possível comprar de maneira online, né, os imóveis da União. Então, ganhou milhões. O maior plano de infraestrutura do Brasil, sabe? Com vendas, concessões de aeroportos, ferrovias e tudo. Trazendo milhões. Maior acordo, cara, entre o Mercosul e a União Europeia. Então, assim, tudo isso, cara, tá passando meio que abatido. A gente pegou agora uma pandemia que ninguém sabe como lidar com essa parada. Botaram todo mundo dentro de casa, os caras da Globo fazendo jornalismo na rua e trabalhando e mandando a galera ficar em casa e a favela, por exemplo, se ferrando. Por exemplo, lá onde eu morava. Então, assim, será que... Por que essas narrativas não colam, cara? Por que não colam? Sabe por quê? Porque o cara fala assim, cara, o único político que tá me defendendo pra eu poder voltar a trabalhar é o Bolsonaro. E eu lembro que o primeiro pronunciamento que ele falou na TV foi: nós não podemos subestimar o vírus, ponto. Mas nós precisamos saber não subestimar também a fome e o desemprego. Aí agora a esquerda vem falando: meu Deus, nós precisamos levantar a cesta básica, precisamos cuidar economia. Pô, talvez se o Bolsonaro tivesse falado, gente, a gente precisa de vacina a qualquer custo. Aí ele ia falar: pô, cara, como assim não? Tem que fazer lockdown mesmo. Que isso, cara? Você não tá preocupado com os pobres. Você não tem empatia pelos trabalhadores? Trabalhador sendo preso por vender água, Bolsonaro. Você é um genocida. Calma lá. Calma. Eu respeito a política, respeito o pensamento. Mas às vezes você é jovem, a gente também aqui, a gente também fica com paixões políticas. E o que a gente sempre repara, quando vinha o PT aqui, que não fazia autocrítica. Bolsonaro é topzera, que você tá falando. Mas na condução da pandemia, o que você achou? Cachorro? O que você achou na condução da pandemia? Porque assim, quando pega os recortes... O cachorro dele, o que você acha? Não, quando pegou os recortes do Bolsonaro, você tá falando, não, o Bolsonaro tem a história da vacina, tem a história da cloroquina. Tudo bem, a mídia faz mesmo isso, né? Demoniza o cara. Sim. Mas tem alguma autocrítica, até alguma coisa que ele conduziu mal, na sua opinião? Tá, então, foi o que eu disse. Eu acredito que há uma histeria com relação aos defeitos dele. O que o Bolsonaro a gente já sabe. Ele fala coisa pra mais, ele é um cara emotivo. Igual, por exemplo, o Mamãe Falei que postou algo e depois deletou. E aí ele vai e cobra a galera, como ele respondeu à Fonte Neto, falou assim, pô, errei, me excedi, fui no emocional. Aí, assim, todo mundo, ele deletou e todo mundo tem que chegar pro cara e falar, não, tudo bem, pô, todo mundo erra. Agora, com o Bolsonaro, não. Eu vejo o seguinte, eu não concordo 100% com ninguém, cara. E a nossa base, inclusive, a direita, ela tem que entender isso. Tá. Eu não concordo 100% com a minha mãe, nem com meu pai, eu posso discordar em qualquer coisa. Quer concordar com alguém, olha pro espelho, né? Sim, eu concordo 100% com Jesus Cristo, ponto. Aí é inegável. Mas tirando isso, cara, eu vejo que a autocrítica, eu vou até mais profundo do que isso. A autocrítica que eu faço é com relação, por exemplo, ao âmbito cultural do governo Bolsonaro, no sentido de conseguir não só segurar a onda com relação a travar os progressismos dentro, por exemplo, do MEC e tal, tudo mais, mas de avançar, de combater, não ser só um cara resistente. Então a minha crítica é essa. Mas não isso não é uma crítica, é um elogio. Não. Eu quis dizer que é o seguinte, a minha crítica é que eu acreditava, como um cara que é muito, obviamente... entendi, que você queria que ele Eu queria mais, não só mais combativo com relação a isso. Eu sei que veio pandemia e outras coisas importantes. E com relação especificamente à pandemia, cara, eu vejo que houve essas falas dele, ele é assim, cara. Ele é assim. E pode ter certeza que eu vejo que, assim como no cristianismo, se o cara discute calvinismo, arrianismo e tal, eu tenho que conversar isso internamente com as pessoas da minha base. E isso nem a base tem. Se eu for pegar lá a nossa base lá do governo, cara, eu não sei se os caras fazem, sei lá, uma reunião semanal, mensal, para poder organizar. Quem dera se tivesse um gabinete do ódio. Quem dera se tivesse um gabinete do ódio. Não existe isso, cara. Você veio de baixo, tem muito mérito aí, de jovem, querendo mudar. Agora, tem um vídeo seu que ficou famoso, que você fala, a máscara não é eficaz. Sim. Você questiona algumas coisas, por exemplo, lockdown acho que a gente nunca fez, eu sou contra lockdown. Sim. Mas máscara, eu não acho que resolve, mas acho que ajuda. Você se arrepende aí fazendo uma autocrítica sua mesmo? Porque muita gente deu porrada nesse vídeo. Sim, porque o cara não sabe, pega a fala fora do contexto e coloca um trecho. Foi o que viralizou. O que eu quis dizer? Eu sou contra o uso irracional do método de prevenção. Entendi.
Então, pô, qual o sentido que faz de eu entrar? Sozinho, vai cara, eu vou massa, entrar dentro de um shopping, tem que colocar a máscara. Aí eu sento, sai. Então quer dizer que o vírus passa só aqui, um anão, então não pega. Então, tipo, a solução pro Covid é um ACCA não, tá ligado? Máscara na água. Sei lá, um cadeirante. Então, assim, foi isso que eu disse. Então, poxa, já que, por exemplo, a questão do lockdown, eu sei que você é contrário. Se o lockdown funciona, porque nós estamos caminhando para outro. Já que a máscara funciona, por que estão pessoas que ainda continuam? Né? Sim, ameniza. É a mesma coisa assim, se uma pessoa doente sair pelar na rua, vai ficar... Sim, mas aí é um uso desproporcional. O cara fala, pô, você não usa, você é um genocida. É um uso desproporcional. Pô, comunista chamando a gente de genocida, como? Nicolas. Agora, você sabe aniversário do Marcos, eu percebi aqui, quando você mencionou algum membro do MBL, ou calcinha apertada, você olhou toda regalada agora pra mim. Mexeu lá, ó. Olhou pra mim. Como se tivesse... Chapatente. Como se estivesse personalizando em mim. Você já tá na vida pública, eu só tô aqui no meu ofício aqui, como observador e comentando o noticiário. Então, eu não tenho compromisso com ninguém. Se eu tenho uma afinidade pontual, se eu tenho uma associação em termos de visão política, é uma coisa. Mas esquece, cara. Quando você fala calcinha, fraldinha, chupetinha, não vai dar em nada. Então, isso não cabe. Não cabe. Não cabe porque literalmente eu não tenho compromisso com ninguém. Literalmente, com a verdade. E eu sei que você também vislumbra isso. Por isso que eu quero dizer o seguinte: eu nunca votei no Dória, nunca votei no PSDB, nunca votei no PT, ao contrário de Jair Bolsonaro, que no plenário da Câmara revelou que votou em Luiz Inácio Lula da Silva e apoiou eleitor de Lula e disse que José Genuíno e Aldo Rebelo eram excelentes nomes para o Ministério da Defesa, tá? Em relação à corrupção que você diz também combater. Bolsonaro fez tráfico de influência, sim, no Supremo Tribunal Federal, junto a Dias Toffoli e Gilmar Mendes, para tentar fazer a blindagem política e jurídica de Flávio Bolsonaro pelas rachadinhas. Ontem eu vi uma entrevista sua com Antônia Fontinelli, onde até no título estava dizendo assim, eu quero acabar com a rachadinha. Eu falei, porra, respeitei o moleque, mandou bem. O que você fez em relação a isso já? Você já está visando algum projeto de lei nesse sentido? Isso é difícil. Porque o combate à corrupção tem que ser completo, integral, do começo, meio e fim, né? Sim, é o combate à corrupção que eu faço, como eu disse, eu não roubo. É simples assim, né? Eu não faço rachadinha. Sua obrigação. Sim, minha obrigação. Então, quando eu disse com relação à rachadinha, é porque, até onde eu entendo, sou político, é uma prática, tipo assim, super comum, natural, não que seja correto, obviamente. Inclusive, está no estatuto, né, do PT, você pega lá, 10% e tal, para o candidato que ganhou, isso tá lá. Então, teria de mudar realmente isso aí. Eu, como vereador, não tenho competência para mudar esse tipo de situação. Então, eu posso responder por mim. O Flávio, chama ele e pergunta. Boa. Tipo assim, agora, quero falar... Na moral. Mas você acha que ele errou? Boa resposta. Eu teria dito. Você acha em qual sentido? Não sei. Você acha que ele fez rachadinha? Que tem isso ou é de novo uma coisa da organização criminosa. Não, mas aí a gente vai ficar com um programa de esporte. Tu acha que o Manchester ganha? Eu posso falar, acho ou não acho. Não muda nada. É uma bandeira inteira. É o CPF. Tem que ter clareza moral. Mas tudo bem, o CPF eu uso também. Agora eu quero fazer uma pergunta pra você, porra, que foi me visitar. Eu quero saber o seguinte, você disse do conservadorismo, do liberalismo. Agora eu quero saber pra onde está esta direita do Brasil, porra. Porque cada um briga com aquele, o outro acusa o outro de uma coisa, e o outro acusa de aquilo. Onde está a direita desta porra, Nicolas? Pois é, a direita ela precisa voltar a compreender que a gente precisa construir uma base. Né? Quando você pega lá, por exemplo, você pega a política da prudência, do Russell Kirk. Um dos princípios lá fala a respeito do princípio da imperfectibilidade. O que é isso? Você não consegue criar nada perfeito porque você é um ser imperfeito, certo? Então, a gente precisa primeiro ir compreendendo isso para ter uma base. A gente precisa conhecer primeiro o inimigo. Então, por exemplo, Cadernos do Castro e do Antônio Gramsci. Claro. O cara trata a respeito, né, da cultura, da mídia, como faz, e eu consegui identificar isso tudo, cara. Então, por isso que eu consegui me manter firme, por exemplo, na universidade, que é o campo mais hostil a qualquer tipo de conservador. Então, a direita precisa... Que curso você fez? Direito. Mas direito já tem muito, cara. Mas não... Faz economia. Cara, aqui não, economia da PUC, tá? Economia da PUC. Tem professor marxista lá dentro. Claro que tem. Porra. Então, é isso que eu tô te falando. Então, o que a gente precisa fazer? Reocupar os espaços. Nós precisamos ser mais direto aqui na resposta, nós precisamos ocupar o espaço. Então, nós precisamos formar professores, formar músicos, formar artistas, formar intelectuais, formar pessoas que consigam comunicar com outras classes, por exemplo, a juventude, criança, que seja. Cada um tem que seguir sua vocação, cara. E precisa ser menos explícito.
Você vai fazer um bloco de carnaval, faz um bloco de carnaval do Ustra, que não sei o quê, para pororô. Cara, faz um bloco de carnaval do Bom Dia. Aí você chega lá e fala, ó, galera, vamos bater palma aqui. Bom dia, não, bom dia também não dá. Tem que ser lá, boa noite. Aí você chega e fala, pô, vamos bater palma aqui pra Polícia Militar. Você consegue ir imprimindo, cara, os valores aos poucos. Você não precisa, sabe, ser tão explícito. Tem que ser mais implícito. Vai fazer um podcast, um talk show, sei lá, não precisa colocar talk show da direita. Faz o noite, viu, Alba? Faz uma parada de boa, cara, entendeu? Não sei se hoje tem Deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. A direita... Segura aí. A canhota, ela se mantém unida. Exato, base forte. A canhota, o Barba, quem? Ciro. Esse não. O Ciro não é tão assim, semi-canhota. A canhota. É mentalidade coletiva. O Barba, todo mundo faz amém ao Barba. O Barba foi em Cana. Alô. O Barba ficou em Curitiba. A canhota ia lá todo dia, fazia bolo pro Barba, cantava pro Barba, ficava ali, ó, unido, cara. A direita vai cada um para um lado. Pula pro galho que... A direita não tem a menor... Que é isso que ele tá falando. Não sei se... O que eu digo para você... Eu digo os representantes da direita. Tá correto. Porque entra PSDB, entra um cara ali e fala... Onde tá dando mais... Entra o DEM... Bolsodória. O Bolsodória. O cara fala... Onde é que tá o negócio? O cara vai lá. O que eu tô dizendo para você é o seguinte. Quando você acha que essa direita que você está falando, que é o cristão, que tem os valores, eu entendo perfeitamente. É chamado de extrema direita. Quando é que elas vão ter... Não é extrema. É valor. Quando é que você acha que ela vai ter capacidade, vai ter estrutura para ter um partido forte? Para não ficar dependendo do mecanismo que a gente vê, que precisa acertar com um, acertar com o outro. Deixa eu só completar a pergunta, que era falando disso também, que você falou, que tem críticas ao MBL, e o Alba perguntou onde está essa direita, porque hoje cada um é a sua direita. O MBL, aquela é a direita de verdade. A turma do Bolsonaro, não, aquilo não é direita, aquilo lá é outra coisa. E aí fica essa polarização que inclusive o Emílio falou. Que todo mundo diz amém ao Barba, só que na direita, tipo, eu sou mais direita que você. Sou mais direito. Cara, eu acho que é um processo, nós estamos no início dele, né, com relação à criação, à estruturação da direita. Não é à toa que o Sérgio Santana, junto com o Eduardo Bolsonaro, estão fazendo o Instituto Conservador Liberal, né, para poder ali dar realmente organizar as coisas. Eu vejo que há uma briga muito grande de protagonismos da direita, sabe? Sobre armamento é eu que falo. Exato. Sobre feminismo é eu que falo. Sobre o sei o que sou eu que falo. E há muito ego, não só, eu não digo só na direita não, cara, eu digo em qualquer... Mas o papai manda lá. Mas o ego da esquerda não sai da porta. Não, cara, é porque é o seguinte, a gente precisa, é o que eu estou falando, estruturar isso. E quando você pega a esquerda, cara, poxa, você pega lá 1917, Revolução Russa, os caras se matavam entre si, irmão. Sabe, os caras... Bolchevique. Então, assim, a gente tá começando agora e, pô, tá até bom, ninguém matou ninguém ainda. Por enquanto. Não. Eu sei que os caras se matavam entre si, mas se você pensar, quem é da esquerda que chamou o Lula de ladrão publicamente? Ninguém. Pois é. Só que... Quem é que trabalhou com o Bolsonaro, isso aqui, agora fala, Bolsonaro, genocida, filha da mãe. Todo mundo. Menos os filhos. Todo mundo, a grande maioria pulou do cavalo, genocida e trabalhou pro cara. E sou direita. Então é isso que eu falo pra você. Não tem coordenação. Esses caras não eram direita. Tem chance. Isso aí não tem chance. Sim, esses caras não eram direita. Por exemplo, você vai pegar a Frota, Joyce House, você vai pegar o Fru... Então, assim, esses caras não são direita. Sério, o Frota, pô. O Frota. Várias com força. Não, loucura. O que o Frota tem de... Ele não tem capacidade cognitiva, irmão. Ele não consegue falar assim do Frota. Não, demais. Então errado assim, não misericórdia, tá maluco. Então, assim, é isso que eu tô querendo dizer, cara. Esses caras não eram de direita. Se for comparar a direita lá, sei lá, a britânica, dos Estados Unidos, cara, você fala, pô, é elevado. Eu quero conseguir um momento em que eu falo, cara, eu tenho pessoas que conseguem elevar o nível. Eu não ignoro e não subestimo meu inimigo, cara. Eu sei que o Marcelo Freixo da vida é um cobra criada, aquele cara. Eu sei que tem vários ali que conhecem muito sobre a política, sobre debate e tudo. Então eu não posso subestimar esses caras. Aquilo que eu quero fazer, sendo bem sincero, é influenciar pessoas, cara. É mudar a vida e falar, cara, é isso aqui, eu vivi isso, dá pra conseguir. Não precisa você se matar dentro da faculdade pra você ser aceito. Porque o coletivo quer te matar
Mas os valores são bons, cara. Eu tenho bons exemplos. Então a chapa tênis é uma farsa. Aquilo dali é um Backstreet Boys da política, cara. Ridículo. Tem chance. Pô, ridículo. Sem chance. Eu não vou falar nada, fazer uma coreografia. Sem chance, cada um Xinga ele agora, voz da política. Backstreet Boys da política total. Mas Sabe quem concorda com ele? Quem? Luiz Inácio Lula da Silva, que ele quer Jair Bolsonaro no segundo turno, porque todas as pesquisas indicam que Bolsonaro tem o pior desempenho no segundo turno hoje. A fotografia hoje é Marinho. essa. O Lula quer Jair Bolsonaro no segundo turno. Você e o Guga Noblar, qualquer nome alternativo eles foram os únicos. É aquilo que a pesquisa diz. Quando a pesquisa diz, qual pesquisa? você sustenta. Fonte do quê? Tororó? Poder Data 360. Não, cara, esses são os mesmos que falaram que o Bolsonaro perdeu pra todos no segundo turno de 2018. Quando esses mesmos institutos mostram ele com a aprovação em alta, vocês divulgam a torta e direito. Não. Nunca divulguei. Pra mim, a resposta da eleição é voto. Quem ganhou? Ninguém menospreza o apelo eleitoral de Jair Bolsonaro. Tudo bem, então. É isso que eu tô te falando. Qualquer um do chapa tênis aí, ó. Luciano Huck, que pegou o lockdown e foi pra Caribe. É o calcinha apertado lá que foi pra Miami. O Mandetta que foi lá jogar sinuca e pregando, né, pagando de louco, genocida. E perdeu. Mas é o seguinte, cara, chama essa galera pra ir pra rua e fala, vamos fazer um apelo. A live desses caras. Não, eu sei, eu tô só. Pô, você me perguntou, te respondendo, relaxa. Mas aí alguém também podia falar, faz o instituto de pesquisa, então. Porque pesquisa é importante. Não, rua. Na rua. A rua é rua. Faz o seguinte. Rua. Uai, o Bolsonaro, o problema é o Maro. É Street Fighter. O Bolsonaro, Não vem não. O cara sair na rua. Deixa eu te falar. Eu só vi sair. Você só sai na rua pra derrubar presidente. Eu não tô ignorando. Não tem. Eu nunca vi um negócio dele. Não tem manifestação de apoio. Mas é só pra derrubar presidente. E eu não nego que tinha um monte de gente apoiando. A questão é, para você montar estratégias, para o pessoal falar o que vai seguir, são feitas pesquisas. Deixa eu te falar. Mas a sua pesquisa é séria. Agora essas aí não, então, Sammy, mas é isso que vamos criar uma pesquisa séria. Tem alguma coisa aí que eu não sei o que é. Isso aí que aconteceu, tem alguma coisa aí. Eu concordo. Eu nunca vi ninguém fazer manifestação. Mas também ninguém vai ficar saindo todo dia. As pessoas precisam fazer outras coisas. Não sei, mas os caras saíram com pandemia. 5 vezes seguidas. 5 vezes seguidas lá em Brasília. Eu, inclusive, fui em todas. O pessoal tava apoiando. Agora, manifestação para rejeição, obviamente, ela costuma-se ser mais fácil de fazer. Agora, de apoio é muito mais difícil, cara. Claro. Você vai chegar e apoiar um presidente e tudo que tá tomando pancada da mídia. Cara, o que eu não entendo é o que os caras reclamam. O que vocês estão reclamando? A direita só tem um presidente que tá querendo derrubar o cara. Tentaram matar o cara já. E aí tenta derrubar o cara. Cara, dá um alívio, fala, segura. Você vai pegar pesquisa de instituto, lá nos Estados Unidos falava que o Bolsonaro, que o Trump tinha 1% de vitória. Que loucura! Eu vou acreditar nesses caras. Eu acredito que quando eu entro dentro de um Uber, o cara fala, pô, Bolsonaro. Eu entro dentro do lugar e falo, cara, é isso aí, o presidente tá fazendo com que a gente lute pra poder trabalhar. Exato. É esse cara. Cara, ninguém aguenta mais político frouxo, cara. Eu acho que o pior tipo de cara é aquele frouxo, que fica, ai, que não sei o quê, boa tarde, ai, não sei o quê. Cara, é mentiroso. O Bolsonaro pode ter os efeitos que for, mas o cara é verdadeiro, é genuíno. Por que, por exemplo, o Lula ele consegue ter um antagonismo? Porque o cara ele é genuíno. Ele é vagabundo de verdade. O Lula. Ele fala mentir mesmo, eu não sei imitar, não sei imitador. Eu menti mesmo, falei que tinha milhões de crianças na rua e tal. Ele é genuíno. E a galera fala, pô, pelo menos ele é genuíno, ele não mente. Mas e aí, derrubar presidente... Eu acho que a oposição sempre quer. Eu sou um pouco mais velho, bem mais velho que você. Aqui no Brasil a gente só tem impeachment. O Temer não caiu, mas tem não derrubar. Eu acho que qualquer presidente vai ter que lidar com isso, assim, com uma oposição. A mídia tem seus interesses. Cada lugar tem seus interesses. E eles fazem de acordo com os interesses. Sempre foi assim. Mas a nossa posição é muito ridícula, cara. Como que você utiliza de palanque o Paulo Gustavo, por exemplo, pra poder chegar e falar que o Bolsonaro é genocida? Cara, você tá colocando todas as mortes por todos os motivos na conta de uma pessoa. E o Fábio Pochá, por exemplo, que saiu pra poder correr sem máscara. E aí o Marcelo D2 que pegou o coronavírus dentro da casa dele porque tava fazendo churrasco. E o que eu falei, dos antifas, metrô lotado, ônibus lotado, você vai botar tudo na conta de um cara. Cara, é cair numa narrativa esdrúxula. E aí, poxa, convenhamos. O Kim Kataguiri, Mamãe Falei, os caras estão só jogando essas coisas, querendo colocar... Tá brigando com o MBL. Tá brigando, já falou 12 vezes. Cara, eu me oponho aqui horrível. Marinho, manda um WhatsApp. Vai, briga com ele. Eu me oponho aquilo que é horrível. O MBL, cada um por si. Cada um por si. Não vem, não. É corte do MBL. O que eu posso fazer se ele se identifica com o que eu falo? Isso não é deliberado, eu não busco isso. Pegar o gancho do MBL. O gancho do MBL, da Joyce Hasselman. Todo mundo quer ser candidato. Candidato, que a gente fala muito. Mas
pularam do cavalo, como também chama. Por que os caras pularam do cavalo na sua visão? Joyce Hasselman, por exemplo. Nunca foi sede de poder. Sede de poder maluca. Sede de poder, ela quer de toda forma ter o protagonismo, e senão ela não vale. Se eu não for a luz que apaga todo o resto, eu não. Ela falou que vai ser presidente. Então, Vai sim. Eu tenho mais voto que ela. Isso é verdade, tá impossível. Ô, Nicolas, eu já vi que você é um puta bolsonarista. Muito. O que eu tô falando é o seguinte. Eu sou convicto. Não, tudo bem, lógico. Eu, me respeito. Posso falar? Eu respeito você como Bolsonaro, eu respeito a chapa tênis, respeito todo mundo. Dele, Mas o que você tem que pensar é o seguinte. O que aconteceu foi o Barba. O Barba que voltou na New Left. Mudou o baralho. Porque a New Left já tinha o jogo ganho. Vamos pensar comigo lá para trás. A New Left falou, puta, 2 extremos. Nós estamos aqui, existe esse caminho. Não, existe esse abismo. Esse abismo. Construiremos pontes. Por que muros? Construiremos pontes entre a direita e a esquerda. Calma, tinha essa ideia. Falou, vamos derrubar o Bolsonaro, aí o Lula tá preso. E a gente vem bonita. Puta, você planta o que você quiser ali. Você tá falando antes do Lula, né? Antes do Barba. Quando o Barba apareceu, perdeu o rumo. Que a cana é doce, meu filho. Não acho. Você acha que não? Cara, eu prefiro Bolsonaro e Lula segundo turno, entendeu? Pra acabar com essa de, nós somos terceira via, que não sei o quê. Cara, vai ficar muito claro se você é Bolsonaro ou se você é Lula. Você pode, óbvio, votar em branco, nulo, que seja. Respeito, não quero saber do seu voto. Mas uma pessoa chegar entre Bolsonaro e Lula, e o cara falar assim, cara, eu prefiro o Lula, pô, eu não Mas tem 100 acreditar. milhões de pessoas que não estão nem desse lado nem do outro. 100 milhões. Aí eu faço a minha crítica aqui. Não é o centro que manda no Brasil, cara. A maioria no Brasil são os cristãos. E aí eu faço a minha crítica aqui como cristão. Por isso que é importante você ganhar a cultura, cara. Porque senão você vai ter dentro da igreja um monte de gente que é em cima do muro, que é frouxo e tal. Tem pastor comunista, tem feminista cristã, tipo judeu nazista. E você não consegue fazer com que essas pessoas entendam o cenário político. Muita gente compreende sobre Bíblia, teologia, mas não entende o cenário político. Quando, por exemplo, algumas das indagações, por exemplo, que o Marinho fez com relação a Valdemar Costa Neto e tal, tudo mais, essas pessoas, Flávia Arruda e tal, com relação de corruptos, ou são ex-corruptos, pessoas que estão em trâmite de investigação, você tem que compreender a política de maneira madura, cara. O Bolsonaro tem uma matéria-prima para trabalhar, certo? As pessoas do Congresso, do Senado, são pessoas que são eleitas pelo povo. Ele precisa trabalhar com aquilo dali. Sim. Então, por isso que eu estou falando. Para mim é muito simples. Esses 6 milhões que estão ali, balançando ali, eles têm que botar realmente na balança e falar, poxa, quem que tá querendo derrubar o Bolsonaro? Aí você pega, a esquerda inteira, gente do PSOL, é Marcelo Freixo, é o MBL, chamando de genocida. Aí você fala, pô, quem tá do lado contrário? Será que eu coloquei um cara que eu queria que mudasse tudo, porque eu tô puto com o sistema, e todo mundo ia aplaudir o cara? Seria estranho, Emílio, se todo mundo, em mídia, no meio artístico, na internet do Twitch, vai falando, nossa, que beleza, cara, o Bolsonaro, que coisa linda. Então, poxa, é muita inocência achar que não teria essa represária contra um cara que veio de algo diferente. Então foi estelionato? Deixa eu falar. Porque ele, literalmente, eu vi a campanha, foi na minha sala, não sei se você sabe disso, mas ele falava contra o Toma lá na cara, contra o sistema, contra o establishment. E aí ele se vendeu assim, nova política, moralização da política, negação do processo político, e eu sempre disse, articulação não é artimanha, negociação não é negociata, conciliação não é conchava. Ele passou 1 ano e meio ali incitando, inflamando a militância, soltando fogos na frente do Supremo. E qual foi, você sabe disso, cara, qual foi o divisor de águas ali, o estopim para a mudança dele, a camuflagem dele para o Bolsonaro no colo do Centrão? Foi o avanço das investigações pelas rachadinhas contra Flávio Bolsonaro. É o rabo preso que é a diferença entre as pessoas com postura, com ética e com firmeza. Ninguém te chantageia, cara. Mas ele foi o rabo preso. Não tem, a verdade é essa. Cara, a política é a arte do possível. Há uma utopia se você não enxergar as coisas de maneira madura. Foi o que eu disse, cara. Claro. Por exemplo, o Valdemar da Costa Neto. O cara tem um partido e tudo. Isso não é chegar e se integrar ao sistema. Você está trabalhando, deixa eu falar, você está trabalhando com relação à matéria-prima que você tem, pô.
O que você vai fazer? O cara tem um partido, o cara tem ali, por exemplo, o PL e tudo. Agora, essa questão de Flávio e tudo, são ressentimentos seu que você tem com a família Bolsonaro, você tem que tratar isso. É um dado objetivo da realidade. Cara, e aí você sentimento, irmão. É um dado objetivo da realidade. Compreende? Mas obrigado por ter vindo aí, tamo junto. Putz, muito bem. Você tocou o cara. Porque é necessário. Não, é importante. Marinho, deixa eu só falar. Pode. Deixa eu só falar, porque senão fica difícil. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa questão que você tem, eu vi, inclusive, o seu próprio podcast lá no Flow e tal, você falou que não foi convidado pra aposta e tal, o que seja. É verdade ou mentira? Verdade, certo? Então não foi convidado. Sim. Então, há um ressentimento aí que é necessário tratar com a família Bolsonaro, cara. E eu sei, por seu pai ser suplente e tudo, assim, querendo ou não, por enquanto, até então, seu pai vai continuar desempregado no Senado. Tá certo. Entendeu, pô? Mas ele vai estar ali na linha de sucessão até 1º de janeiro de 2027 por escolha de Flávio Bolsonaro. Então, essa é a vida. Você quer lacrar aqui pra tua militância, mas não lacrar, pô. Já lacrar. Boa. Difícil, pô. Valeu, tá certo. Valeu, obrigado. Um clima desagradável. Deixa que eu me resolvo aqui. Mas obrigado por ter vindo. Eu juro. Agora aqui de boa. Só pra pontuar aqui, admiro a forma aguerrida que você leva teu mandato. Espero que você cumpra a promessa que você fez pro povo mineiro de Belo Horizonte e acabe com a rachadinha, como ele disse com a Antônia Fontinelli. Então, e deixa eu falar sério. Já não tem. Cobre ele. Gostei de você. Pode entrar quando você quiser. Volta. Aqui. Vamos fazer ele. Você faz umas lives lá? Faço. Que hora você trabalha? Quer entrar pra quebrar o pau? Porque começou agora, começou no final. A gente tá de boa aqui. Aqui é quebra-pau. O ratinho tá preso sem camisa na voadora. Eu sei que a galera muitas vezes, quer ver sangue e tal. Não, sangue não. Cara, meu objetivo aqui, sendo bem sincero... Peraí, só fazer um break. Break pra rede. Break pra rede. Não, mas a gente continua na internet. Oi? Que é isso? Break pra rede. Eu sei de lá, depois eu faço o Só da Você. Fazer o Só da Você. Eu sei, inventa, pô. Deixa eu te falar, você quer participar? Quero. Você quer ser o pai da criança? Não, falando sério. Claro, sério, de verdade. Eu acho legal você participar aí. A voz da direita, tem a voz da esquerda. Eu acho legal você falar. Você me parece... Eu não conhecia você, cara. Me desculpa. Não, que isso, pô. Da última vez que foi o casal entrar, Nicolas, tal, isso aqui, tem uma audiência, pô, leva o Nicolas, tal. Eu acho legal você entrar e participar. De vez em quando a gente entra, coloca você no... A gente já vai, finalizar agora a minha participação só pra... Não, tá no ar. Tá no ar. Nós estamos no ar. Não, sim. Eu só tô na rede. Na rede eu tô no break, mas pode encerrar se você quiser. Não, é só agradecer mesmo, pô. É um prazer, de verdade. Eu sempre acompanhei vocês. Tenho felicidade de poder conhecer todos vocês mesmo. E o meu objetivo mesmo, sabe, para os jovens, é que se mantenham firmes, pô, nos seus valores. Eu acho que eu sou prova disso. Recebe ameaça de morte. Então, o Partido Socialista Brasileiro, o PSOL e Reis estão querendo caçar o meu mandato. Muita coisa em cima de mim. Então, assim, se você pegar minha vida, cara, preguiça é ilibada. Você pode ver isso e eu fico feliz com relação a isso. E que, pô, Deus abençoe o nosso Brasil aí. De verdade. É isso aí. Porra, foi um prazer te conhecer, cara. Continue sempre. A gente precisa tentar mudar esse país. Acho difícil. Acho que o Brasil tem um karma. Tem. Nunca vai dar certo. Eu também acho. Não, sou contrário. É um karma que a gente tem. É alguma coisa. Eu acho que é coisa dos índios. Eu acho que os índios jogam. Vão chamar você de videofóbico. Cuidado aí. Obrigado, viu, Nicolas? Fazer humor. Obrigado a vocês, de verdade. Obrigado, Nicolas. Foi da hora. Quando você quiser participar, fica à vontade. Certo, Marinho? Toda quarta. Claro, com o maior prazer, não. O MBL. O cara tem treta com o MBL. Oi? Tá fora não estamos fora. Tá no ar, a gente tá no ar. Nós não tem mais break. YouTube, é que agora é só a rede. É que agora veio o emilismo. A rede. Eu não sei como é que funciona essa A rede, ela faz uns breaks, mas a gente tá aqui, ó. Tá no YouTube. Tá dando uma puta audiência no YouTube. Isso é uma baita audiência. E agora, não é à toa que eu... ao vivo. Pô, bacana. Não é à toa que eu te convidei pra vir aqui, porque eu fico ligado na audiência. O que agrada a minha audiência, eu trago aqui. Eu não tenho, assim, muita paixão política e tal. Eu gosto de agradar a minha audiência e trazer a turma. Eu não sou um cara que fica vendo, por exemplo, manchete e tal, essas coisas. Eu sou um cara que realmente gosta de estudar o princípio das coisas, cara. E eu vejo que talvez se gasta muito tempo nessas discussões. E, cara, querendo ou não, de verdade, foram 55 milhões de crianças mortas ano passado, cara. E aí você vai falar que agora é essa galera que tá preocupado com vida, tá preocupado com saúde pública, cara, dentro da PUC, Pontifícia Universidade Católica, que na verdade veio mudar pra comunista, né? É uma ponte mesmo entre o normal e o comunismo. Cada PUC são independentes. Sim, a PUC são independentes. É muito mais, mas, cara, o Dom Mol, o Dom Valmor, sei lá de BH, mano, o cara... discurso em carro da PUC. O que eu mais vi dentro da CUT, o que eu mais vi dentro da universidade foi destruir o cristianismo. Então, assim, a gente cria a parada, o cristianismo cria a parada pra eles mesmos destruírem quem originou, sabe? Essa é a minha luta, cara. Essa é a minha luta. Eu odeio ficar... Ô, Nicolas, eu sempre digo isso. Eu preciso encerrar. Não, pô. Nicolas, obrigado, velho. Valeu. Depois a gente... Você troca uma ideia com a gente depois.